Muito bom dia para todo mundo. Tá na hora da informação e da prestação de serviço. Tá chegando o seu AB1 dessa quinta-feira, hoje dia 27 de agosto, hein? Então, vamos juntos, ó. Larissa Juliana, Aline Melo e Joel Almeida estão ao vivo com a gente. Larissa vai falar sobre um policial militar que foi afastado da corporação aqui no estado. Por que isso aconteceu? Hein, Larissa? Bom dia para você. Oi, Almi, muito bom dia para você, bom dia também para todo mundo que está ligado aqui no AB1. Olha só, um soldado da Polícia Militar foi afastado do cargo depois de uma investigação que apontou uma fraude no concurso público da Polícia Militar. Segundo a investigação, esse homem não teria feito a prova do concurso público e uma outra pessoa teria feito a prova no lugar dele. Daqui a pouco eu vou voltar trazendo mais informações sobre esse caso e também outras notícias do G1, Almir. Ok, Larissa. A Aline vai falar sobre uma idosa de 82 anos que teve o benefício cortado pelo INSS. Por quê? Porque nos registros da Previdência Social estaria constando que ela está morta. Que história, hein, Aline? Bom dia para você. Pois é, Almir, muito bom dia para você, bom dia a todos que nos acompanham. Essa é a história da dona Severina Maria, moradora aqui de Caruaru. Quem nos procurou foi o filho dela, porque o benefício está cortado desde o mês de maio. Eles tentaram, inclusive, ir ao INSS para comprovar que ela está viva, mas até agora nada foi feito. Daqui a pouco a gente volta e conta melhor essa história para vocês, Almir. Que coisa, hein, Aline? E hoje também é dia de abrir o nosso consultório, pessoal. No AB Saúde dessa quinta-feira, vamos falar sobre baixa audição e surdez. Não é isso, Joel? Bom dia! Isso mesmo, Almir. Bom dia também para você que está junto da gente nesta quinta-feira aqui no AB1. Hoje nós abrimos o consultório para falar sobre surdez e também sobre essas perdas auditivas que são diferentes. A gente vai explicar tudo sobre esses dois tipos de problemas de saúde. Hoje nós conversamos com um otorrinolaringologista, que é o médico que cuida de todos esses problemas. Lembrando que você sempre pode também mandar suas perguntas, suas dúvidas sobre os assuntos e também sugerir as entrevistas e reportagens aqui para os nossos quadros. Daqui a pouco eu volto conversando mais sobre esses e outros assuntos aqui no AB1. Almir. Combinado, viu, Joel? É isso, ó. Esses e outros assuntos a partir de agora, aqui no seu AB1. São 11 horas mais 50 minutos agora e vamos juntos e ao vivo na telinha da TV Asa Branca, pelo nosso portal G1 Caruaru e Região e pelo Globoplay também. Ali do lado, pintou o QR Code que leva você para o nosso aplicativo para acompanhar o AB1 ao vivo e de graça pela internet. E a gente começa dando uma olhadinha para ver como é que está o clima aqui em Caruaru nesse momento. A previsão do tempo está dizendo que o dia deve ser de sol entre nuvens e que à noite o tempo pode ficar parcialmente nublado. Agora a temperatura está marcando 27 graus e a mínima deve ficar na casa dos 19. Então vamos começar pela redação para a gente falar com Larissa Juliana sobre o afastamento do prefeito de Belém de Maria na Zona da Mata. Isso aconteceu por determinação da Justiça? É isso, Larissa? Exatamente, Almir. Bom dia para você novamente e para todo mundo que acompanha o AB1. O prefeito de Belém de Maria, o Beto do Sargento, foi afastado do cargo depois de uma decisão do Tribunal Regional Federal. O motivo do afastamento não foi divulgado pelo tribunal porque o processo tramita em segredo de justiça. O G1 procurou o tribunal, mas foi informado de que não poderia fornecer detalhes sobre esse caso. A prefeitura também ainda não se pronunciou oficialmente, mas nas redes sociais, Beto do Sargento, que é do partido PSD, e também se chama Roberto Paulo do Nascimento Silva, disse que recebeu a decisão com surpresa. Ele afirmou também que vai cumprir a determinação judicial. Segundo o prefeito, a defesa já trabalha para apresentar esclarecimentos e tomar as medidas cabíveis do processo. Beto também disse confiar na justiça e acreditar que os fatos vão ser esclarecidos. O prefeito já esteve envolvido em uma outra decisão de órgão competente. Em agosto do ano passado, o Tribunal de Contas de Pernambuco suspendeu leis que poderiam aumentar o salário do prefeito de 25 para 50 mil reais. Na época, o valor seria superior ao salário do presidente da República, mas essa lei foi derrubada por decisão aí do
do TCE. E aí a gente traz esses detalhes, relembra essa história também, e também informações a respeito desse afastamento do cargo aí que foi decidido pela Justiça, Almir. Perfeitamente, Larissa. Além desse caso no G1 de afastamento do prefeito de Belém de Maria, também tem o caso do afastamento de um policial militar da corporação, não é? Exatamente. Um policial militar, ele foi afastado por estar supostamente envolvido em um esquema de fraude em concurso público, por ser beneficiário desse esquema, que esse concurso aconteceu no ano de 2024 da Polícia Militar. Segundo a Polícia Civil, outra pessoa teria feito a prova no lugar dele. O suspeito conseguiu ser aprovado e tomou posse como policial militar, e o caso veio à tona ontem durante uma operação chamada Fora de Forma. Ao todo, foram cumpridos 12 mandados de busca e apreensão em Pernambuco, também na Paraíba, no Ceará e em Alagoas. A investigação começou em setembro do ano passado e apura uma associação criminosa especializada em fraudar concursos públicos com a substituição de candidatos. Além do soldado pernambucano, há suspeitos ligados à Polícia Militar da Paraíba, à Polícia Penal do Ceará e ao Ministério Público da Paraíba. Durante a operação foram apreendidos celulares, notebooks, documentos falsos e detectores de metais. O soldado trabalhava em Jaboatão dos Guararapes, no Grande Recife, e foi afastado preventivamente por decisão da Justiça. E aí a gente traz os detalhes dessa história no G1, Almir. Impressionante essa história também, né, Larissa? A gente fica pensando o seguinte: a Polícia Militar é uma corporação que foi composta para auxiliar ao trabalho da Justiça, não é assim? Aí o que é que a gente tem nesse registro, nessa suspeita? Um suposto PM que teria passado no concurso por meio de uma fraude. É impressionante, não é? Super contraditório. Larissa, obrigado por essas informações agora, e você volta ainda nessa edição do AB1, né? Isso, Almir. Daqui a pouco eu volto com mais notícias. Até já. 11h54. Agora, olha só essa história também. Uma idosa, pessoal, de 82 anos, teve o benefício do INSS cortado. E o motivo é o seguinte: lá nos registros da Previdência Social estaria constando que ela está morta. Já pensou nisso? A Aline Mello está com a gente e vai falar sobre esse caso agora. Aline. Pois é, Almir, quem está passando por toda essa situação é a Severina Maria, de 82 anos, moradora aqui de Caruaru. O filho dela, quem ajuda a manusear o aplicativo, né, Meu INSS, foi quem percebeu a situação e também entrou em contato com a nossa equipe. Eles nos contaram que no mês de maio entraram no aplicativo Meu INSS e uma das pensões que ela recebe estava cessada. O motivo era justamente esse, o falecimento dela. Mas ela está viva, eles chegaram a ir até o INSS para comprovar que ela está viva, mas nada foi feito até então. Fomos até a casa dela para contar toda essa história e preparamos uma reportagem. Vamos assistir. Essa é a dona Severina Maria da Silva. Aos 82 anos de idade, ela exala a vida. Mas não é isso que aparece no aplicativo Meu INSS. Desde abril desse ano, o benefício de pensão por morte do marido, que ela recebe desde 1988, está interrompido. O motivo chama atenção. Dona Severina foi declarada como morta pelo INSS. Quem se deparou com o erro foi o filho dela, o Adilson. Quando eu vi a questão da pensão dela estava cessada, fui procurar saber o motivo e quando eu puxei até um documento que eles deixam em anexo, lá um PDF, diz como se ela tivesse tido óbito em abril, dia 25/4. Com documentos em mãos, Adilson comprova que está em contato com a central do INSS desde o mês de maio. Mas, segundo ele, a única resposta que recebeu foi para que aguardasse o caso ser avaliado. Fui ao INSS, onde o pessoal me atendeu e explicou que eu tinha que entrar em contato com 135. Eu fiz o atendimento, foi gerado um protocolo no dia 21 de maio. Certo? E fiquei aguardando. Passou mais ou menos entre 50 a 60 dias, entrei em contato de novo, onde me pediram para dar um pulinho na agência. Eu fui na agência novamente com minha mãe, onde a pessoa lá do INSS me atendeu e olhou toda a documentação dela, que estava tudo ok no sistema, porém ela não conseguia fazer esse desbloqueio. Ou seja, era um setor
interno do INSS que é específico para poder fazer essa liberação. E, enquanto isso, está tudo bloqueado. Então, vocês permanecem aguardando sem nenhuma previsão de quando vai ter alguma resposta? Não tem um prazo de, assim, nem no aplicativo, só a única coisa que aparece é que está em análise, o processo. Sem prazos para resolver o problema, a aflição de Dona Severina só aumenta. Estou passando por dificuldade por causa do meu filho, né? Porque meu filho é quem faz. Era meu filho, agora é meu pai. Faz tudo por mim. Se não fosse ele, eu acho que eu nem estava mais viva, porque qualquer coisa ele reclama comigo. Mamãe, se aperrei, que vai ser resolvido. Aí pronto. Mas é difícil não se aperrear com a situação dessa, né? Ainda mais porque a senhora foi lá, chegou a fazer a prova de vida, mesmo assim a situação não se resolve. Não se resolve. Lá no INSS falaram para mim que que eu não me aperreasse quando eles viram minha situação. Aí disse, a senhora, daqui para frente não precisa mais a senhora vir aqui, basta seu filho resolve tudo. Aí até agora está nessa. A idosa recebe 2 benefícios, uma pensão por morte do primeiro casamento e outra do segundo. As necessidades financeiras de Dona Severina estão sendo cobertas pela primeira pensão que continua recebendo. Ainda assim, o valor da outra pensão faz falta, especialmente porque a idosa tem muitos gastos com remédios e questões de saúde. Essa advogada explica que erros de constatação de falecimento geralmente acontecem por 2 motivos. Quando uma pessoa vem a óbito e o cartório registra esse óbito, ele comunica imediatamente ao INSS para que os benefícios sejam cessados, para que outras pessoas não fiquem recebendo em nome daquela pessoa. O que é que pode ter ocorrido? Pode ter ocorrido 2 situações aí. O erro da certidão de óbito com o que a gente chama de homônimos, que é uma situação muito corriqueira, vem acontecendo muito, pessoas com o mesmo nome, tem alguém que tenha falecido com o nome dela e isso tenha, por algum erro, ter caído no benefício, no NIS dela, ou então houve um falso atestado de óbito, um registro falso. Nesse caso, teria que se pedir o cancelamento desse registro. A especialista ressaltou que a família já fez todo o procedimento indicado, inclusive levar a Dona Severina até uma agência do INSS para comprovar que ela está viva. A família tomou todas as atitudes necessárias, quer entrar em contato pelo 135, comparecer presencialmente à agência, o que pela própria portaria 992 do INSS de 2022 estabelece que a mera identificação por um profissional, um funcionário do INSS, já deveria ter restabelecido, porque ela foi lá, ela comprovou que ela estava viva. Como isso não aconteceu, infelizmente, tudo que dependa da análise do INSS está sofrendo com demoras incontáveis demoras. O que é que ele tem que fazer? Entrar com a ação, judicializar, para que possa obrigar o INSS a restabelecer o pagamento da pensão dela, cobrar os meses que ela deixou de receber, porque já foi desde o mês de abril, se eu não me engano, e também, se for o caso, pedir a questão da correção das informações. E tudo isso a título de urgência, considerando a idade dela, que já é uma idade avançada de 82 anos, e a natureza alimentar da verba. Emocionada, Dona Severina pede para que a situação seja resolvida. Espero que ele resolva esse negócio, porque eu com 82 anos, doente, para andar dentro de casa já é dificuldade, eu não saio para canto nenhum, só fui no INSS por necessidade, mas é a maior dificuldade. Aí dentro de casa também já é a dificuldade para andar. Meu filho tem que trabalhar, porque se ele não trabalhar, como é que eu sustento para dentro de casa? E é um dinheiro que faz falta, né, Dona Severina? Dinheiro que faz falta. Meu dinheiro faz falta. Nossa equipe entrou em contato com o INSS para pedir uma resposta sobre esse caso. O INSS nos enviou uma nota que eu vou ler junto com vocês. A nota diz o seguinte: o INSS informa que a senhora Severina Maria da Silva continua recebendo a pensão na condição de cônjuge. Após uma atualização cadastral, um cruzamento de dados identificou um homônimo e apontou que ela havia falecido, devido à coincidência de informações, como nome, data de nascimento e nome da mãe. Com isso, a outra pensão de Severina, recebida na condição de companheira, foi suspensa.
Neste momento, o INSS analisa o caso para verificar se ela tem direito ao recebimento das duas pensões e se a pensão suspensa pode ser reativada. Caso a reativação seja autorizada, os valores devidos serão pagos retroativamente à data da cessação. A análise também definirá quais benefícios podem permanecer ativos conforme a legislação. A gente percebe que o INSS identificou o problema, que foi justamente uma das questões abordadas pela advogada na reportagem. Teve um cruzamento de dados. Provavelmente uma outra pessoa com um nome muito parecido ou até igual faleceu e aconteceu esse erro no INSS. Porém, não foi garantido que a pensão será reativada. A gente vai continuar acompanhando esse caso, Almir, e qualquer novidade a gente traz aqui no AB1 também. Almir. Ok, Aline, muito obrigado por essas informações. De fato, a gente vai seguir acompanhando, né, a situação da dona Severina. A gente viu na reportagem, né? Que situação é essa, né? Tá ela ali, ó, viva, né, e precisa receber esse benefício, evidentemente, né? É um direito. Então a gente vai seguir acompanhando sim. Muito obrigado, viu, Aline? Vamos seguindo, vamos falar sobre eleições agora. Um levantamento do Comitê Gestor da Internet aqui no país, em parceria com a Unesco, indica que 93% dos brasileiros entre 9 e 17 anos usam internet no Brasil. É por isso mesmo que o impacto das notícias falsas é motivo de preocupação nas eleições desse ano. O avanço da inteligência artificial aumenta o risco de manipulação das pessoas que ainda estão sendo formadas. Acompanha com a gente. Todo mundo tem uma opinião, todo mundo recebe informações e cada vez mais elas cabem na palma da mão. Basta um toque na tela para uma notícia chegar e outro para ela ser repassada. E a pergunta que fica é como saber se uma informação que chega no celular é verdadeira ou falsa? A resposta não é tão simples. Até porque o celular virou o principal caminho para o acesso à internet no Brasil. Entre crianças e adolescentes que estão conectados, 98% usam o aparelho para navegar. E mais da metade já consome notícias pela internet. À medida que a idade avança, esse hábito cresce. E o interesse pela política também. É uma coisa que eu me interesso justamente por entender da pluralidade do Brasil, da quantidade de gente que tem e das diversas formas que pode influenciar no dia a dia da pessoa, sabe? Você tem essas trocas sobre política, sobre notícia verdadeira, falsa com seus amigos, seus familiares? Então, super, eu adoro falar sobre política, eu sou a maior fã de todas de falar sobre política. Eu acredito que a política, ela tá no nosso dia a dia 24 horas por dia, então realmente não tem muito como fugir, sabe? Atualmente, identificando essa pluralidade do Brasil, das pessoas, é muito importante a gente entender como ela age de forma presente em todos os minutos da vida de todo mundo e realmente como é importante a gente debater, a gente criar nossas opiniões e inclusive ouvir as outras opiniões para entender realmente como isso afeta as pessoas no dia a dia. Luísa vai votar pela primeira vez esse ano e sabe que formar uma opinião exige mais do que ler a primeira mensagem que aparece na tela. Ela busca diferentes fontes, assiste aos jornais, acompanha criadores de conteúdo e, quando surge uma dúvida, pesquisa antes de acreditar. Eu assisto bastante jornal, de maneira geral, mas como uma forma mais frequente, eu acesso muitos influenciadores e eles trazem o que aconteceu no país nesses últimos 7 dias, nessa semana, as notícias da semana. Então, realmente, eu assisto esse tipo de conteúdo e questiono e pesquiso a respeito depois para realmente entender se é verdade ou não o que eles estão passando. A desinformação não afeta apenas quem acredita em uma mentira. Ela também muda a forma como as pessoas enxergam a política, tomam decisões e participam do debate público. Nara pesquisa o tema desde 2017. O objetivo é entender como as notícias falsas se espalham, quais os efeitos delas e o que realmente funciona para combatê-las.
A gente se debruça sobre ele para tentar entender duas coisas principais, né? O primeiro são a eficácia das estratégias de combate, o que funciona para combater a desinformação, combater as notícias falsas. E a outra parte da agenda de pesquisa busca olhar para os efeitos da desinformação, o que acontece quando as pessoas são expostas a esse tipo de conteúdo. Um dos grupos que mais preocupam é justamente o dos jovens. Quem ainda está formando as primeiras opiniões pode ficar mais exposto à influência de conteúdos enganosos. Você acha que é preocupante quando você vê a propagação das notícias falsas? É muito, né? Muito, porque acredito muito que atualmente as redes sociais buscam, algumas pessoas, né, e algumas plataformas buscam lidar com a população como uma massa de manobra de maneira geral. Então, manipular de uma forma estrondosa, sem esconder que aquilo é uma fake news, mas realmente convencendo as pessoas com uma oralidade, uma capacidade de fala muito grande. Então, realmente, eu acho que é muito preocupante e que cada vez as pessoas têm que tentar mais se fundamentar, ter certeza da veracidade daquela informação, para justamente julgar as coisas de um ponto verdadeiro, sabe? A desinformação pode ter um efeito muito negativo sobre essa população específica, né? Porque é uma população que está entrando na política e tendo contato com a política pela primeira vez, né? Então é um grupo que em geral não tem crenças muito cristalizadas sobre política, não tem posições muito fortes. Na verdade, eles estão nos anos que a gente chama dos anos impressionáveis, que são os anos onde eles vão formar as opiniões, as atitudes, né, o comportamento político. Então, o contato com a desinformação nesse momento específico pode ser bastante desastroso, né, porque vai fazer com que esses jovens formem opiniões, cristalizem posições equivocadas sobre a política, né, induzidas por notícias que são falsas. Quais são os primeiros indícios, os primeiros sinais de que uma notícia pode ser falsa? Então, a notícia falsa ela tem uma cara específica, né? Primeiro que a fake news ela vai tentar emular uma notícia jornalística verdadeira. Então, ela vai tentar assumir algumas características ali de uma notícia verdadeira. Mas o conteúdo ele não é produzido através dos protocolos, né, regulares de produção de conteúdo. Então, são notícias que, em geral, elas vão ter um tom mais negativo do que as notícias verdadeiras. Utiliza sempre, né, em tom de ataque, apelos muito fortes às identidades políticas. Antes de compartilhar, vale a pena parar por alguns segundos, ver quem publicou, conferir a data, ler a notícia inteira, pesquisar se outros veículos também divulgaram a mesma informação. Às vezes esse pequeno intervalo é o que separa um fato de um boato. Hoje em dia, uma mentira costuma viajar mais rápido que a verdade, mas ela depende de alguém disposto a compartilhar. E o avanço da inteligência artificial preocupa quando o assunto são as fake news. Imagens, áudios e vídeos que podem parecer reais e têm o poder de influenciar e até mudar as direções de uma eleição. Pode prejudicar a democracia, sim, porque, em geral, muito pela natureza desse conteúdo, né? O conteúdo falso ele tende a ser um conteúdo de qualidade mais baixa, mas também um conteúdo de ataque às instituições, um conteúdo que tenta minar a credibilidade das instituições. Tem duas razões pelas quais as pessoas podem compartilhar notícia falsa. Porque não sabem que aquela notícia é falsa, ou porque sabem, mas gostariam que aquela notícia fosse verdadeira, né? Então, existem esses dois mecanismos, né? Mas, em geral, é muito difícil responsabilizar quem compartilha. A gente tem que responsabilizar quem produz esse conteúdo, né? Porque o compartilhamento ele é muito mais difícil de ser controlado ali e identificado. E vamos seguindo, porque a UFPE vai realizar agora, em setembro, um evento voltado para estudantes do ensino médio, da educação de jovens e adultos e da população em geral, interessados em conhecer o funcionamento do Campus Agreste por meio dos cursos de graduação, dos projetos de ensino e de outras atividades universitárias. Então, Joel Almeida tem essas informações ao vivo para a gente agora. Né, Joel? Boa tarde para você. Oi, Almir, boa tarde. É isso mesmo. A ideia desse evento é abrir as portas
da universidade para que as pessoas conheçam como é que funciona a Universidade Federal aqui em Caruaru. Esse evento já chega a 18 anos, né, de história. E olha só, eu vou conversar agora com o coordenador da Expo CAA, o Marcelo Martins, que está aqui conosco, que vai explicar para a gente como é que funciona. Primeiro, eu queria que o senhor explicasse para o pessoal que está em casa. A ideia desse evento, é claro, mostrar como é que funciona, mas todo mundo pode participar, toda a comunidade, ou só quem pretende estudar lá? Bom, boa tarde. A Expo, na verdade, é uma grande festa da ciência, do ensino acadêmico, né, do ensino superior. Antigamente a gente tinha feira de profissões e lá pelos anos 2007, 2008, mais ou menos, que foi inclusive quando começou a Expo na Federal, em 2009 veio para Caruaru. A gente tinha a feira de profissões, que era uma maneira de mostrar para as pessoas como era o curso. Mas era assim, as pessoas falavam dos cursos, falavam das profissões, das carreiras e tal. E a Expo, ela meio que abarcou uma parte mais sensível, né, da comunicação. E aí, não é só falar sobre os cursos, é mostrar no ao vivo e em cores o que é uma sala de aula da universidade, quais são os projetos que acontecem, os laboratórios, os espaços que a gente transita na universidade, que são espaços de aprendizagem também, ou de ensinanças, né? O jardim, o RU, nosso restaurante universitário, os setores administrativos, os próprios blocos, que são muito diferentes entre si. Então, a universidade, ela se abre para essa grande festa de conhecimento, de informação, para as pessoas que não conhecem, têm interesse em ir para o curso superior, conhecer o nosso campus. Inclusive conhecer os projetos que são abertos à comunidade, os projetos que estão sendo desenvolvidos e até como a pessoa pode ingressar na universidade e também conseguir, por exemplo, uma bolsa de estudos, sim, não é isso? Sim, sim, a gente vai falar sobre tudo isso. Possibilidades de bolsa, outras questões de assistência social que a gente tem, oferece, psicólogo, acompanhamentos pedagógicos, né, tudo isso. Então, para a gente é uma grande festa. Para a gente que faz, eu como coordenador deste ano, reuni uma equipe do Núcleo de Design e Comunicação com alunos de comunicação social e design para montar isso. E essa Expo, e que é uma Expo diferente, porque neste ano o protagonismo é absolutamente dos estudantes. Então, eles estão organizando uma Expo para eles, né? Reflexo deles. Como é que pode fazer as inscrições? Bom, a gente tem um formulário para as escolas, mas a Expo é aberta, né? É para a comunidade no geral. Nosso foco é o público do ensino médio, sobretudo o 3º grau, mas a gente está recebendo, né, toda a comunidade. As escolas que estão indo podem fazer a inscrição pelo nosso Instagram, eu vou colher aqui o endereço, tá? Expo UFPE-CAA, ou pelo nosso TikTok, Expo CAA. Muito obrigado pelas informações. Tá bom, Gel, obrigado. É isso, gente. Convite feito. Essas inscrições podem ser feitas até o dia 9 de setembro. Eu volto com você, Almir. Combinado, viu, Joel? Muito obrigado por essas informações e a gente continua junto aqui nesse AB1. Até já! Agora a gente vai conferir o Momento WhatsApp. Quem mandou um vídeo foi a Sueli Alves. Ela reclama de um esgoto estourado na rua Emílio Zapata, que fica no José Liberato, aqui em Caruaru. Vamos ver. É aqui, essa rua aqui, ó, tá vendo aí? Da Emílio Zapata. Eles já vieram aqui, a Asa Branca veio no mês passado, a Asa Branca veio, fez a reportagem aqui dessa rua, tá vendo? É Valdemar Bezerra com Emílio Zapata. Aí tá assim, ó, do mesmo jeito. Eita, dona Sueli, que situação, hein? Tá ruim o negócio por ali mesmo, hein? Precisa melhorar e muito. Nós falamos com a Secretaria de Infraestrutura Urbana e Obras e eles disseram que uma equipe será enviada para realizar o levantamento da manutenção necessária. E é uma boa manutenção que precisa ser feita nessa rua, como a gente está vendo, não é? Por conta desse problemão aí. Vamos aguardar, dona Sueli. Se essa equipe aparecer e resolver o problema, por favor, grave um vídeo mostrando para a gente que o problema foi solucionado. Se não aparecer ninguém, a gente pede para que a senhora também reforce com um novo vídeo para a gente voltar a cobrar. A situação está muito delicada, muito difícil por aí. Então participe você também do Momento WhatsApp, você grava um vídeo com o problema do seu bairro, manda para a gente pelo 991988212 para a gente seguir cobrando até que tudo seja resolvido. Agora a gente vai para o intervalo. Daqui a pouquinho vamos falar sobre um evento, hein, muito importante, o lançamento do Festival Moda Center lá em Santa Cruz do Capibaribe. O seu AB1 volta já, 12h16 agora.
E o seu AB1 voltou 12h18. Começa hoje aqui em Caruaru o festival Pernambuco, Meu País. Inclusive, na programação, vai ter o Rolê do Vinil na rua João Condé, ou seja, na rua da Confraria da Sucata. A Aline Mello continua com a gente ao vivo e vai trazer essas informações agora, porque, claro, vai ter programação musical. Não é isso, Aline? Tem muita programação musical, Almi. Inclusive, estamos aqui em frente ao palco, que está sendo preparado pelas equipes para a programação de hoje à noite. Programação super recheada, vamos conferir. Inclusive, teremos Marcelo Genesi, Zé do Estado, Iveson, Rivotril, Roger de Renault, Som da Rural e o DJ Raul Soares. A programação é daquele jeito para o público se interessar e vir aqui prestigiar. Estou aqui, inclusive, com o produtor cultural Raul, que vai contar para a gente sobre essa atividade de hoje à noite. Até a programação acontecer nessa rua aqui tem um motivo especial, é um propósito por trás disso, né, Raul? Muito boa tarde para você. Boa tarde a todo mundo que está assistindo. Exatamente, esse ano a Fundarp, né, chamou o Rolê do Vinil, que é um movimento que já acontece aqui em Caruaru desde 2023, para integrar o Festival Pernambuco Meu País, fazer parte da programação e abrir a programação oficial. A programação musical do festival vai abrir hoje aqui na Rua João Condé, tão emblemática, né, do carnaval, de tantos outros movimentos culturais. Então tem toda uma história por trás desse dia de hoje. E essa programação foi escolhida a dedo, tem algum propósito por trás disso também? Exatamente. O propósito do Rolê do Vinil sempre foi abrir palcos para os artistas locais, para a cena musical e cultural local e regional. Então, hoje a programação foi montada com artistas que representam isso, né? Genesi, que tem suas raízes aqui em Pernambuco, Zé do Estado, Patrimônio Vivo de Caruaru, Iveson, um artista que está aí despontando como um dos grandes percussionistas, tocando com João Gomes, o Rivotril, que é um grupo novo também, que vem fazendo uma cena com som de rabeca, com sanfona, uma galera jovem, né? A Raoni, que vem fazendo a curadoria dos vinis, construindo a narrativa através do vinil, né? Com uma curadoria de músicas brasileiras. Então, assim, o line todo pensado para expressar o que é o movimento e, claro, engajar e trazer o público para curtir essa noite e prestigiar essa cena tão importante que surgiu e está se consolidando agora, entrando na programação do Pernambuco Meu País. E o melhor de tudo, é completamente gratuito. A partir de qual horário o pessoal pode chegar por aqui hoje à noite? Exatamente. O Rolê do Vinil é gratuito, inclusivo, né? Então, assim, a partir aqui no palco do Rolê do Vinil, a programação começa a partir das 18h30. Mas o Rolê do Vinil faz parte de uma programação integrada do festival hoje, que começa lá na Praça Coronel Porto, com o cortejo. Então, o cortejo sai da Praça Coronel Porto, vai passar por todo o centro da cidade, pelo Marco Zero, e encerrar aqui. Então, quando o cortejo chegar aqui, o palco recebe o cortejo e começa a programação a partir das 6h30. Perfeito, todo mundo convidado e daqui a pouco a gente volta mais uma vez, Almi, para falar mais sobre essa programação do Pernambuco Meu País. Daqui a pouco a gente volta. Joia, Aline, valeu, obrigado por essas informações e até já. E está na hora de voltar à redação para saber quais são os outros assuntos do G1 Caruaru e região, até porque teve acidente grave registrado no Sertão. Não é isso, Larissa? É isso, Almi. Boa tarde para você e para todo mundo ligado no AB1. Uma mulher que estava grávida morreu depois de se envolver em um acidente com uma caminhonete. Isso aconteceu na tarde de ontem em Floresta, no Sertão. A vítima se chamava Poliana Oliveira, ela tinha 31 anos e ela estava no banco do passageiro e também seguia no veículo com um marido de 30 anos. O marido dela ficou ferido e foi levado para uma unidade hospitalar. Até a última atualização da nossa reportagem, não havia informações sobre o estado de saúde dele. O nome do marido de Poliana também não foi divulgado. E esse acidente aconteceu na tarde de ontem, na estrada da plataforma Zona Rural de Floresta. A ocorrência foi registrada pela Delegacia de Floresta e a Polícia Civil informou que abriu um inquérito para investigar as circunstâncias desse acidente. A polícia não informou o que provocou o acidente, se essa picape teria perdido o controle. O veículo estava virado, como vocês viram aí nas imagens, depois de acontecer o acidente, e as investigações estão em andamento para esclarecer tudo o que aconteceu. A gente se solidariza aqui com a família de Poliana, né? Uma mulher tão jovem que morreu ainda esperando um bebê, né, Almi? Exatamente. A gente lamenta e lamenta muito, né, Larissa? A gente sempre lamenta esses acidentes
e as pessoas que perdem entes queridos, né? Pessoas que perdem a vida, enfim, a gente registra aqui a nossa solidariedade também. E para mudar um pouco de assunto, Larissa, estou vendo que no G1 tem informações a respeito de fenômenos naturais no céu. É isso, Almir. Vai acontecer um eclipse lunar parcial que vai poder ser visto aqui no céu do interior do estado. Esse eclipse vai acontecer entre a noite de hoje e a madrugada de amanhã. O ponto máximo vai ser a 1h13 da madrugada, mas ele já vai começar ali por volta das 10h24 da noite. O ponto máximo desse eclipse vai ser a 1h da manhã, quando vai estar escurecida a Lua pela sombra da Terra na sua quase totalidade. A observação vai poder ser feita a olho nu, não é preciso usar telescópio, binóculo ou qualquer equipamento especial. Apesar de ter uma aparência parecida com a de um eclipse total, o eclipse vai ser parcial porque uma pequena parte da Lua vai ficar fora da região mais escura da sombra da Terra. E entre os locais indicados para acompanhar o fenômeno estão o Morro Bom Jesus, em Caruaru, também o Mirante do Santuário, em Pesqueira, o Cruzeiro Novo, em Arco Verde, o Alto do Magano, em Garanhuns, e também são opções o Alto do Bom Jesus, em Serra Talhada, a Lagoa, em Triunfo, o Cruzeiro, em Santa Cruz do Capibaribe e o Mirante Serra do Vento, em Belo Jardim. Nas demais cidades, a orientação passada por astrônomos é procurar locais mais altos, que tenham uma pouca iluminação e uma boa visão do céu para visualizar melhor esse fenômeno. E por ser um eclipse lunar, observar a Lua é seguro, não exige o uso de filtros especiais, como seria o caso de um eclipse solar, por exemplo. E durante o eclipse a Lua vai poder ganhar tons avermelhados, mas não vai ficar totalmente dentro da sombra. Ela deve ainda assumir por completo, não deve ainda assumir por completo a coloração vermelha, mas sim alguns tons avermelhados. Vai ser um fenômeno muito bonito. E aí a gente traz todas essas informações sobre os melhores locais, os horários, no nosso portal G1 Caruaru. Almir? Tá certo, Larissa. Muito obrigado pelas informações de hoje. Bom trabalho para você e até amanhã. Eu que agradeço, Almir. Ótimo dia para você e para todo mundo ligado aqui no AB1. Valeu, Larissa. E por falar em fenômenos naturais, vamos dar uma olhadinha lá no Agreste Meridional. Vamos ver como é que está o tempo em Garanhuns, ó. Na Cidade das Flores, o dia deve ser de sol com nuvens, muitas nuvens, inclusive. À noite, o tempo deve ficar um pouquinho mais aberto. Agora, os termômetros estão marcando 26 graus e a temperatura mínima prevista para hoje é de 17 graus. E olha, foi realizado ontem o lançamento do Festival Moda Center, em Santa Cruz do Capibaribe, que vai acontecer agora em setembro. A gente acompanhou tudo. Vamos ver na reportagem? Já tá valendo! Lançamento feito e contagem regressiva para 22 e 23 de setembro. Datas da realização do Festival Moda Center, edição 2026. A gente não faz só confecção, a gente edita uma moda, a gente lança uma moda que ela é aceita no Brasil todo e até em outros países. Festival Moda Center, mais uma oportunidade e valiosa de mostrar o que se produz em Santa Cruz do Capibaribe, uma das principais cidades que integram o polo de confecções do Agreste. Isso é um grande evento para o polo de confecção. Ele mostra, ele coroa aquilo que a gente tem de melhor aqui, que é a moda industrial. Ele apresenta, não só para o polo de confecção, mas para todo o Brasil, o que a cidade de Santa Cruz, o que os confeccionistas, a indústria do polo de confecção está produzindo para o Brasil em relação à moda. A estrutura com passarelas e estandes foi apresentada no projeto em 3D. Ambiente para negócios da moda, em 2.000 metros quadrados de área. Esse ano a gente está completando aqui 20 anos de trabalho e de história, então a gente referenciou muito do passado, vão ter imagens desse histórico aqui da região e também abrir uma referência futurista, né? Muita iluminação, muitas coisas legais e interativas que o público vai poder perceber aqui nesse evento. A ideia é estimular a participação de mais e mais empresários da confecção, além de despertar o interesse de uma parte deles para o futuro. É o caso dela, Daniele Rodrigues, querendo aprender, querendo crescer. Hoje eu vim como convidada, mas futuramente pretendo participar também. O que você acha da importância de participar?
muita importância, que dá muita visibilidade para nossas marcas e a gente pretende crescer e ampliar nossos conhecimentos. Em se tratando da escolha dos modelos, esse processo já foi concluído. 60 candidatos aqui do interior de Pernambuco puderam participar. E essa etapa é muito importante, porque é por meio dos desfiles em que se potencializa a visibilidade das marcas. Nós temos produtores, temos costureiros, temos aqui maquinários, tem tanta coisa rica acontecendo aqui e o Festival Moda Center vem justamente com essa proposta, mostrar para o Brasil o que é que tem aqui dentro do Moda Center. Desde já, as expectativas são as melhores possíveis para a realização do Festival Moda Center. O evento gratuito, né? Então você que tem interesse, faz a inscrição lá no Simpla. Faz a inscrição, no dia você vai estar aqui com o seu lugar garantido, que é justamente para democratizar, abrir, para que o pessoal venha conhecer o nosso evento. Quem não tá desfilando, não está com a marca desfilando ou que não está expondo, mas venha assistir, que é um evento que vai ensinar muito sobre o posicionamento da marca e muito sobre os desfiles, sobre as tendências de moda, o contato com os especialistas em moda. Então isso é fundamental para projetar a marca aí para o Brasil todo. Muito bem, intervalo chegando e na volta tem o AB Saúde para a gente falar sobre baixa audição e surdez, hein? Fica por aí, 12h, 29 minutos, a gente volta já. E o seu AB1 está de volta, 12h, 32 minutos, e tem trânsito para a gente ver um pouco mais nessa quinta-feira. Olha aí a movimentação na Avenida Oswaldo Cruz, fica ali no bairro Maurício de Nassau. Esses veículos à direita do seu vídeo seguem ali para a Rua Visconde de Inhaúma, não é? Tem conexão ali para ir para o centro da cidade ou voltar para o Maurício de Nassau. Do lado esquerdo são os veículos que vão chegando lá na Agamenon Magalhães e podem pegar a Avenida Manuel de Freitas. É essa movimentação nesse instante. E agora a gente dá uma olhadinha só que na previsão do tempo em algumas cidades da nossa região. Vamos ver? São Caetano fica aqui no Agreste, ó, mínima de 19 e máxima de 27 graus. Jaqueira fica na Zona da Mata. Tá vendo aí? Mínima de 20, máxima de 27 graus. E lá no Sertão tem Petrolândia, mínima de 21 e máxima de 33 graus. E a gente vai seguindo com o seu AB1. Então, o AB Saúde dessa quinta-feira está chegando agora, 12h, 33 minutos, e a gente vai abrir o nosso consultório para falar sobre problemas auditivos, baixa audição e surdez também. Não é isso, Joel? Isso mesmo, Almir. Boa tarde também para você novamente. Olha só, nós abrimos o nosso consultório hoje para falar sobre esses dois problemas, a baixa auditiva e também sobre a surdez. Você acredita que mais de 20 milhões de brasileiros têm algum problema, alguma dificuldade para poder escutar? É muita gente, né? E a gente sabe que esse problema ele pode acontecer mais na velhice, mas tem criança e adulto também sofrendo com a perda auditiva, que pode, inclusive, levar à surdez. A gente vai entender mais na reportagem que a Jaira Lima e o Edivaldo Coelho produziram para a gente. Vamos ver. Ouvir uma conversa, uma música ou até mesmo o choro de uma criança parece algo natural, mas para quem tem perda auditiva, atividades simples do dia a dia podem se transformar em desafios. A perda da audição é a diminuição da capacidade de perceber os sons e pode afetar a comunicação. O problema é mais comum com o envelhecimento, mas também pode estar relacionado a ruídos excessivos, otites frequentes, traumas no ouvido e até mesmo algumas doenças ou tratamentos. A infância e a adolescência de Cida foram dentro das piscinas. Atleta de natação, ela teve vários episódios de otite crônica e acreditava que as infecções faziam parte da rotina. Na vida adulta, depois de várias consultas, foi encaminhada a um otorrinolaringologista. Os exames revelaram um colesteatoma, um crescimento anormal de pele dentro do ouvido médio, que pode destruir estruturas do ouvido. Há cerca de 20 anos, Cida passou por cirurgia para retirar o colesteatoma e também fez um implante ósseo. Olha, meus sintomas eram de muitas dores de ouvido, muita secreção e aí muita dor de cabeça, ficava latejando. E aí eu fiz todos os exames, né, com o otorrino aqui em Caruaru, mas aqui em Caruaru, na época, não tinha médico cirurgião, então eu tive que fazer em Recife, porque o meu caso foi cirúrgico.
Aí depois da cirurgia eu passei 2 anos, né, fazendo tratamento. E aí o médico disse para mim que eu tinha uma chance de voltar a ouvir, que era através de um implante. E aí eu fiquei muito feliz, né, porque o implante dá uma nova chance para as pessoas que têm a deficiência, né? Eu fiquei com deficiência auditiva total do lado direito. Então, quando eu fiz a nova cirurgia, voltei a ouvir e foi maravilhoso. E a perda auditiva não acontece apenas na vida adulta. Em crianças, identificar o problema o quanto antes é fundamental para o desenvolvimento da fala e da linguagem. Uma das formas de detectar alterações logo nos primeiros dias de vida é o teste da orelhinha. O exame é rápido, indolor e pode ser feito ainda no hospital, com o bebê dormindo. Eduarda vive essa experiência dentro da própria família. O filho dela tem perda auditiva genética. A identificação dos sinais e o acompanhamento precoce foram importantes para definir os caminhos a seguir. A gente começou a perceber como no dia a dia ele não falava, não expressava palavras. E às vezes, quando eu chamava, ele não respondia, né? Ele andava, a gente chamava, mas ele não atendia aos comandos. E aí a gente começou a fazer o teste, né? A pesquisa para ver se ele era surdo. E aí foi confirmado com o Bera. Isso, aí depois do implante coclear é que começa as terapias, né? Ele faz terapia diariamente, geralmente de segunda a quinta-feira, e ele faz outras atividades. Mas ele começou com várias terapias, com fonoaudióloga, psicopedagoga. E quanto mais cedo uma alteração é identificada, maiores podem ser as possibilidades de intervenção. Ao longo da vida, alguns sinais podem servir de alerta. Dificuldade para entender as palavras, aumentar constantemente o volume da televisão ou do rádio, falar muito alto, ter zumbidos ou sentir o ouvido tapado, são alguns deles. A perda auditiva também pode ser classificada em diferentes níveis, de leve a profunda, dependendo da capacidade de percepção dos sons. A perda da audição pode ter diferentes causas e nem sempre é permanente. Em alguns casos, o problema pode ser tratado com medicação ou procedimentos, dependendo da origem da alteração. Por isso, ao perceber qualquer mudança na audição, a orientação é procurar avaliação médica. Quanto antes o problema for identificado, maiores as chances de encontrar tratamento mais adequado. Para continuar conversando sobre esse assunto, a gente vai conversar agora com o Dr. Israel Holanda, que é fonoaudiólogo e especialista em audiologia, está aqui conosco hoje. Doutor, é muito importante a gente falar sobre surdez, mas principalmente sobre os sintomas que aparecem antes da surdez, né? Existe algum sintoma que apareça logo de início aí, que as pessoas devem ficar atentos? Boa tarde. Boa tarde. Sim. Os primeiros sintomas que costumam aparecer na deficiência auditiva, na baixa audição ou na perda auditiva profunda, são os zumbidos. Aquele barulhozinho que você escuta e que incomoda, às vezes vocês podem assemelhar como uma panela de pressão, um chiado, uma cachoeira, enfim, são diversos tipos de zumbido que podem anteceder ou está relacionado à perda auditiva, tá? Aquele apito que dá às vezes, é normal ou não? Existe o apito que ele é transitório, né? Aquele apito que aparece e vai embora. Então, aí já é um sinal. E existe o apito contínuo, né? O apito que vem, que permanece, só que sim, nem todo apito pode ser perda auditiva. E sempre tem que ser investigado esse órgão auditivo para, de fato, saber se essa perda auditiva, se esse zumbido ele está relacionado com a perda auditiva ou com alguma outra alteração, como, por exemplo, a disfunção temporomandibular, que também leva ao paciente ter o zumbido, certo? Então, outro sintoma muito grande que a gente encontramos é aquela falta de atenção para os sons, principalmente em ambientes ruidosos, quando tem sons competitivos, quando não consegue entender uma criança, por exemplo, na sala de aula, que tem várias outras pessoas conversando, que tem várias outras crianças ali gritando, e ele não consegue entender o conteúdo pedagógico. É também um sintoma. O idoso, por exemplo, ele começa a se isolar, ele começa a reclamar porque ele tende a aumentar
o volume da televisão, as pessoas ouvintes que estão ali na sala, os familiares já começam a se incomodar porque estão escutando o som um pouquinho mais elevado da televisão, então já é um sinal para que você entenda que aquele idoso ele também está com uma baixa audição. E o que é comum é aquele o que, não estou entendendo, e que pode ser uma perda auditiva, tanto do órgão auditivo quanto da via auditiva, que aí nós chamamos da perda auditiva do processamento auditivo central. Doutor, a gente tem a primeira pergunta, a da Maria Lúcia, do São Francisco. Ela está perguntando assim: todos os anos faço audiometria por causa do trabalho. De 3 anos para cá, o resultado consta uma baixa na audição em um dos ouvidos. Mas no dia a dia não tenho dificuldades para ouvir. Já devo procurar alguma ajuda médica? Maria Lúcia, veja. Como você trabalha em ruído, então é muito preocupante. Realmente, você deve permanecer fazendo as audiometrias periódicas todos os anos e acompanhar como é que está essa evolução dessa perda auditiva. Se essa perda auditiva começar a prejudicar na comunicação, no entendimento no social, no meio da sociedade, sim, é importante a gente avaliar se é necessário já começar a pensar na protetização e colocar esse aparelho auditivo. Porém, é importante se avaliar e ver como é que está essa perda auditiva e se está prejudicando a comunicação. A Gabriela Silva, do bairro Kennedy, está dizendo assim: uso muito fone de ouvido, pode prejudicar a audição? Veja, o fone de ouvido, ele vai prejudicar a audição? Vai depender muito, vai depender da intensidade que você esteja ouvindo esse som pelo fone de ouvido, tá? Então, se você escuta um fone de ouvido com intensidade, com 85 dB de diferença, então o que é que pode causar? Pode causar lesões, como a Maria Lúcia, que fez a pergunta anteriormente, que trabalha num ambiente ruidoso. Então, se você passa 8 horas diárias exposto a esse ruído acima de 85 decibéis, que é, por exemplo, um som mais de 50% do volume do seu rádio ou do seu aparelho auditivo, aparelho sonoro ou qualquer outro equipamento sonoro, isso vai sim estar prejudicando. Então, é ter cuidado. Hoje, os aparelhos Androids, os iOS, eles tem um aplicativo que você consegue baixar esse aplicativo e consegue bloquear. O aparelho não vai dar uma intensidade que possa prejudicar esse órgão auditivo e no futuro você desenvolver uma perda auditiva. Lembrando que a perda auditiva induzida pelo ruído é contínua, não é uma perda de... Comecei a escutar 85 decibéis hoje, acima do normal, e perder amanhã. Não, aí seria uma explosão, uma intensidade muito maior, que iria lesionar esse órgão, mas aí, com o passar do tempo, você pode sim desenvolver a deficiência auditiva. Então, o ideal é escutar o fone de ouvido, ter esse lazer, se orientar, mas com um pouquinho mais baixo, até para não incomodar. Doutor, a próxima pergunta é do José, do bairro Divinópolis. Uma pessoa com baixa audição pode dirigir? Seu José, veja, a baixa audição, ela não impede que você dirija, mas depende da baixa audição. Nós temos vários graus de deficiência auditiva. Nós temos do grau leve até o profundo. Tá? Então, é necessário fazer essa avaliação auditiva e saber qual grau de deficiência auditiva. Por exemplo, quando você tem uma baixa visão, você coloca na carteira de motorista, no Detran, que você precisa estar usando óculos. Se você tem uma baixa audição e é necessário você usar o aparelho auditivo para corrigir essa baixa audição, você tem que estar, inclusive vai estar ali constando na sua carteira, na sua habilitação, que você tem uma deficiência auditiva e que você precisa estar com o uso do aparelho auditivo, até porque é muito importante por conta da buzina, enfim, de alguns outros sistemas de proteção para ele e para quem está também na rua dirigindo, que não está usando o aparelho auditivo. Então, a questão da deficiência auditiva não impede diretamente que você o dirija,
mas é importante que você faça a avaliação e que esteja protetizado se assim for necessário. Doutor, muito obrigado pelas informações, dicas válidas do doutor, que é fonoaudiólogo, explicou para a gente sobre baixa audição e também sobre surdez. Almir, eu volto com você no estúdio. Muito obrigado, viu, Joel? Valeu, esse foi o nosso AB Saúde de hoje. Bom trabalho para você. E agora a gente volta a falar sobre o Festival Pernambuco Meu País. Depois de passar por vários municípios do estado, chegou a vez da capital do Agreste receber esse evento. Então a Aline Mello está voltando ao vivo para falar sobre esse assunto. Conte tudo pra gente, Aline. Pois é, Elmi, essa é a última parada do Festival Pernambuco Meu País, que com Caruaru completa a 10ª cidade percorrida em 2026, com a programação recheada. O palco já está por aqui sendo preparado, daqui a pouco a gente mostra para vocês e bora conferir essa programação que tá boa demais. Começa amanhã, sexta-feira, com o DJ Guto Ferrer. Em seguida tem um espetáculo Pernambuco Meu País, Banda Quitara, Ovelha Negra, com participação de Brunessa França, Joelma e Pablo. No sábado, continua a programação com o DJ J. Boravier, Maracatu Nação Pernambuco, com o espetáculo cênico-musical Ópera Maracatu, Banda Ed, Nação Zumbi, Paralamas do Sucesso e também Baiana System. Para fechar com chave de ouro, no domingo, teremos o DJ Salvador, Banda de Pífanos, Zé do Estado, Farra dos Poetas, Santana, o Cantador, o Grande Encontro, que conta com Alceu Valença, Elba Ramalho e Geraldo Azevedo, para fechar Calcinha Preta. Essa é apenas uma parte da programação, porque o Festival Pernambuco Meu País conta com muito mais. Estou aqui com a diretora-geral do festival para entender que programação é essa. Muito boa tarde para você. O que mais, além de tudo isso, temos no festival? Boa tarde, Aline. Boa tarde a todos que nos assistem. O festival, para além de toda essa programação que você falou, ele se amplia, né? O objetivo do governo do estado é que a gente possa ocupar o máximo dos lugares. Então a gente segue para a estação ferroviária, que já é um polo cultural daqui de Caruaru, com teatro, com dança, com circo, com a economia criativa, com artesanato. Segue também para o Alto do Moura, para o Monte Bom Jesus, com ações descentralizadas, conexões periféricas, ações voltadas para as crianças. Entra para os bairros, né? A gente vai lá com a cultura popular para o Parque Janelas para o Rio, para a Praça do São João da Escócia. O Conservatório Pernambucano de Letras ocupa a Igreja da Conceição. Então a gente está ocupando a cidade, trazendo todo mundo para essa magia cultural. Hoje a gente já tem programação da Trupe Pernambuco Meu País, que ocupa também o centro, convidando todo mundo para viver e sentir o que vai acontecer no Alto do Moura. Um teatro homenageando, né, o nosso homenageado Vitalino, com o Alto das Sete Luas. Sem falar da Rua João Condé, que esse ano, né, recebe um polo pré, aí, que é a rua que... Acabamos de passar por lá a programação do Rolê do Vinil, não é isso? Isso, o Rolê do Vinil nesse ano entra dentro da programação do Festival Pernambuco Meu País, com o objetivo de fortalecer, de conectar. Né? A gente vai ter esse esquenta na rua, que tem o Sucata, né, o responsável pela tradição carnavalesca daqui. Então eu acho que vão ser dias de muita magia, de muita cor e de muita alegria por Caruaru. Para a gente entender sobre a abertura aqui no Pátio de Eventos amanhã também, tem um espetáculo interessante que se chama Pernambuco Meu País. O que acontece nesse espetáculo para o pessoal se interessar e vir amanhã? O espetáculo Pernambuco Meu País, ele retrata uma homenagem aos nossos 3 homenageados, que é o mestre Vitalino, nesse ano, o Irineu do Mestre, que é do coro, e a Janete Costa, que foi uma artesã, né, que foi uma arquiteta voltada com um olhar voltado para o artesanato popular. E o espetáculo fala da arte dos três, né, retrata a arte através do teatro, da música, do circo. É um musical. Então, fala muito pra gente, porque ele é estudado no Nordeste, mas ancorado na riqueza pernambucana. Vale muito a pena. Cada cidade, na sexta-feira, abria com esse espetáculo. A última oportunidade para quem ainda não assistiu é aqui na cidade de Caruaru. Perfeito. Quem quer conferir mais uma vez a programação completa, consegue acessar em algum lugar? A programação completa através do Instagram oficial do festival, que é o @Festival Pernambuco Meu País. E mais uma vez eu queria convidar todo mundo a viver essa magia hoje, a partir das 16 horas, no centro, ali no Marco Zero da Trupe Pernambuco Meu País. Maravilha, muito obrigada pela sua participação. Todo mundo convidado, final de semana recheado aqui em Caruaru, tudo gratuito, Almir. Bom demais, Aline, bom demais. Valeu, obrigado pelas informações e bom trabalho para você.
O intervalo está chegando, pessoal. Na volta tem o AB Esporte para a gente falar sobre mais uma edição dos Jogos Escolares Municipais, que contam com quase 20 modalidades esportivas. Tem de tudo um pouco, hein? E a gente volta já. 12h, 50 minutos agora. Então o seu AB1 voltou e a gente já vai para o AB Esporte de hoje. A gente começa falando sobre os bastidores do futebol pernambucano. Não é isso, Matheus Antunes? Boa tarde para você, Mateuzinho. Boa tarde, Almir. Boa tarde para todo mundo ligadinho com a gente aqui no AB1. A nossa equipe teve acesso à proposta da Federação Pernambucana de Futebol para o segundo turno do Campeonato Pernambucano que vai acontecer em 2027. A gente já deu as informações sobre o primeiro turno e a ideia é uma divisão também por grupos no segundo turno. A arte vai aparecer aí na tela para vocês conferirem junto com a gente. E a divisão proposta pela FPF coloca o Sport aqui, olha, no grupo A e o Náutico no grupo B, porque o Sport foi campeão, o Náutico vice. Então, são cabeças de chaves de cada grupo. Retrô, que terminou em quarto, vai para o grupo do Sport. Santa Cruz, que terminou em terceiro, vai para o grupo do Náutico. E assim segue também a lógica via classificação do Pernambucano deste ano. Maguari e Vitória entram neste grupo porque foram o sexto e o sétimo colocados respectivamente, e o quinto colocado, que é o Decisão, entra para o grupo A. Vale agora também a gente entender, time X, time Y e time Z são os times que vão subir da primeira etapa. Como a gente explicou anteriormente, 3 equipes avançam para a segunda fase da competição. Pela proposta, os times só enfrentam quem estiver no mesmo grupo na primeira parte do segundo turno. Vamos lá entender. No grupo B, Náutico, Santa Cruz, Maguari e Vitória enfrentariam os adversários do grupo A e vice-versa. Para a segunda etapa, o que acontece é que, caso os 2 primeiros colocados, se for Sport ou Náutico nessa situação, avançam já direto para as semifinais, e os outros enfrentariam, os outros segundo e terceiro de cada grupo enfrentariam umas quartas de finais, onde um enfrentaria agora também o adversário do próprio grupo. Se terminar nessa situação, Santa Cruz enfrentaria o Maguari nas quartas de finais. Essa é a ideia. Ou seja, o clássico das emoções, Náutico e Santa Cruz, só poderia acontecer neste cenário na semifinal, impedindo o clássico das emoções no primeiro turno. Só no mata-mata que aconteceria. Importante mencionar o Maguari, que ficaria na mesma chave que Santa Cruz e Náutico, já 2 dos 3 times que vão vir do primeiro turno realizado ainda este ano estarão no grupo do Sport. É importante a gente destacar o seguinte, essa é a proposta que ainda será analisada por todos os clubes e que pode ser aprovada ou não por esses clubes. Mas a ideia, Evandro Carvalho já apontou que era assim que ele tinha interesse de colocar o pernambucano, mas quem vota são os clubes. Mas sim, há a possibilidade da gente acompanhar essa divisão neste formato no Campeonato Pernambucano 2027, Almir. É isso, como a gente viu, é uma possibilidade. Claro, uma possibilidade bem complexa, não é? Por isso que é bom a gente antecipar essas informações, né? Aí com o Matheus, a turma do GE, para a gente já ir tentando compreender. Mas é uma proposta e a gente vai seguir acompanhando, é claro. E se tem o Pernambucano que ainda vai começar, tem competição que está em andamento aqui em Caruaru. Não é isso, Matheus? Exatamente, Almir. Já estão a todo vapor os jogos escolares aqui da cidade. Nesse ano, a competição reúne diversos esportes diferentes. Essa é a 14ª edição dos Jogos Municipais, que acontecem em sincronia com os Jogos Universitários de Caruaru e os Jogos Paraescolares. Ao todo, são 17 modalidades esportivas, incluindo futsal, vôlei, handebol, judô, xadrez e basquete. Hoje tem jogos do futsal nas quadras do Ginásio Municipal e ETI Altair Porto. Amanhã tem basquete na ETI Ceciliana Gross, no bairro Maurício de Nassau, e os jogos são abertos ao público, dando oportunidade da gente conferir o surgimento de vários talentos da nossa cidade. Essa é a importância dos Jogos Escolares. Hoje também tem torcedor CBN na Rádio CBN. Vale destacar, nosso colega Herbert Ramos está na apresentação para trazer todas as informações do universo esportivo pertinho aqui da gente. Vou ficando hoje por aqui, pessoal. Mandando um abraço para cada um que está do outro lado da telinha e também fazendo aquele convite especial para vocês estarem acessando o nosso portal de notícias GE Caruaru e Região, porque lá tem essas informações que a gente trouxe hoje de forma detalhada e muito bem explicada. Um cheiro, Almir, forte abraço para você e até amanhã. Grande abraço, Matheus, valeu demais, hein? E amanhã também tem Som e Sotaque. Vamos ver quem vem por aí nessa sexta-feira. Mentes tão bem
parecia verdade. Tudo que me falava. Amores, amanhã ó, tem Som e Sotaque, tem essa banda que é muito gente do bem. Toda guitarra. Que eu cheguei a imaginar que esse amor era pra sempre. Guitarra pra sempre junto com vocês. Sempre, guitarra. Beijo, amanhã na sua telinha da TV Asa Beijão. Branca. E daqui a pouquinho tem o Panorama CBN. Hoje a gente vai falar sobre produção cultural aqui em Caruaru. Para isso, vamos conversar com Wagner Salles, ele é ator e jornalista, e com a produtora cultural Jô Barbosa. O Panorama começa às 2h na rádio que toca Notícia. E terminou o AB1 dessa quinta-feira. A gente volta a se encontrar amanhã, sexta-feira, se Deus quiser. Uma ótima tarde para todo mundo, para a família inteira. E até lá, pessoal.